O Vasco precisa se reforçar, muito. Só que o tempo está contra o Vasco porque o Vasco quer. Porque a janela abriu no dia 10 de julho. Nós estamos hoje a 40 dias da janela aberta. Dia 21. 41 dias. E amanhã vão faltar 10 dias para o encerramento da janela. A janela internacional de contratações termina no dia 2 de setembro. Janela apertada, falta de grana e o que é pior, o que já foi contratado não está dando certo. Eu vou trazer aqui a lista daqueles que definitivamente deram errado. Maurício Lemos, zagueiro uruguaio que veio do Atlético Mineiro. Já era uma possibilidade concreta, não é, torcedor? O Lemos passou o ano passado todo no Atlético Mineiro sem jogar. Era um entrave. Era um jogador que o Atlético não queria ver pintado. Os companheiros de Belo Horizonte brincavam aquela velha história. Quer que eu leve no aeroporto? E a gente desconfiou. Mas o Vasco apostou. No meio do ano passado, quis contratá-lo e no início do ano e contratou o Maurício Lemos. Jogou menos de 10 partidas com a camisa do Vasco. Jogou uma partida boa contra o Internacional. Mas, olha, não vai. É um jogador que com o Fernando Diniz não está se entendendo bem. Formação realmente é aquela de que ele não gostou do fato de ter sido preterido pelo Hugo Moura na zaga. E o Lemos, que como eu disse, está fazendo a mesma coisa que fez no Atlético Mineiro aqui no Vasco. Há uma possibilidade sim de que ele possa sair antes. Se comenta, hoje entrei em contato com a empresa PIP, que é a empresa que faz a gestão de carreira. Não quiseram me responder sobre o caso, mas Argentina e Uruguai estariam interessados no zagueiro Maurício Lemos para uma conversa. Mas também entender qual é a do uruguaio, que já rodou muito, já jogou no mundo inteiro, e que aqui no Brasil, no Atlético Mineiro foi mal, e no Vasco não tem demonstrado capacidade. Lloyd Augusto. O mercado turco sonda o jogador, porque é onde unicamente ele vai jogar. Mas ninguém está disposto a ofertar o mesmo que o Vasco pagou por ele há 5 meses atrás. Lloyd chegou no início de março ao Vasco. Há 5 meses atrás, o Vasco investiu quase 3 milhões de euros. Não chegou a bater 3 milhões de euros. 2 milhões e uns quebrados. Mas colocando aí comissão e salário, está batendo. Por um jogador que ninguém entendeu a razão do Vasco cacifar a contratação dele. É um jogador que o mercado com quem converso, empresários, scouts, até dirigentes, estranham o Vasco ter apostado no Lloyd Augusto esse valor para um jogador que não tem história no futebol. Porque pegá-lo por empréstimo, trazer ele do Alanya Sport, você tem uma necessidade de um ponta, traz. Quer um exemplo? Um jogador que também não deu tão certo no Vasco, mas muito melhor do que o Lloyd Augusto, o Emerson Rodrigues. Na época, o Emerson Rodrigues foi oferecido ao Vasco, estava no Inter Miami, e o Inter Miami queria, porque queria vender o Emerson Rodrigues ao Vasco. Havia uma necessidade de um ponta, e o Vasco negociou. Na época, o diretor executivo era o Pedro Martins. Foram até um evento no México, lembra? No dia do jogo, Vasco 1, Flamengo 6, na estreia do Álvaro Pacheco. E lá negociaram com o Inter Miami a vinda dele por empréstimo, com uma possibilidade de, ok, a gente pode comprar o Emerson Rodrigues se ele nos levar à Libertadores da América com um número X de jogos. Metas altas. Metas altas. E o Inter Miami, tá bom. E ele veio. Emerson Rodrigues entregou alguma coisa. Não muito. Não é um jogador virtuoso. Mas hoje faz falta num elenco que não tem pontas. Apesar de ser um jogador fraco. Mas fez gols importantes na Copa do Brasil, participou de bons jogos pelo Vasco, como aquele jogo com o Bahia, fez alguns bons jogos, como aquele jogo com o Flamengo, o gol do Coutinho, que ele participa do gol.
É um craque? É um jogador imprescindível? Não. Mas foi feita uma negociação por empréstimo. E no meio do empréstimo viu que não ia se dar certo, ele retornou. E o Vasco investiu para a compra do Lloyd Augusto, que hoje é um cara que está deslocado, sem clima, desmotivado, uma verdadeira bomba relógio. Até brinquei hoje também conversando com um amigo, para ele fazer uma live como ele fez naquele dia lá, antes de sair do Alanya, não custa nada. Porque ele está angustiado. Porque está vendo que está perdendo a oportunidade da vida dele, por culpa exclusiva dele. Única e exclusivamente dele. E o Vasco apostou nesse rapaz. Benjamin Garré. Esse até se esforça muito. Mas até aqueles que trabalham com ele, eu hoje conversei com um que, é claro, eu vou omitir o nome aqui, que me disse, abre aspas, não o vemos solto como ele geralmente é. Ele não está 100%. Sabemos que ele pode dar mais, mas estamos preocupados. Esse é o Benjamin Garré, jogador que tem tido menos oportunidades, mas até tem tido algumas, tem ido para os jogos, entra eventualmente, mas é um jogador que, base do Manchester City, né? Futebol russo, Krylia Sovetov, e não deu certo. Outro tiro na água. Lucas Oliveira, zagueiro que perdeu completamente a confiança do técnico Fernando Diniz, tem colocado ele agora eventualmente no banco pela ausência de zagueiros, mas o Vasco foi muito pela indicação, principalmente porque Pedrinho e Felipe o conheceram, confiavam nele, normal. Só que ele saiu do Cruzeiro, foi para o Valladolid, não ficou no Valladolid, foi para o Japão, não ficou no Japão, acabou voltando e está aí. Mais um tiro na água, mais um jogador que dificilmente, e se tiver negócio, e se tiver proposta, o Vasco faz negócio com ele. Os empresários, eu tentei falar hoje para entender também, não consegui, mas com certeza, se tiverem algum negócio, sabem que o Lucas Oliveira não persistirá no Vasco. Jean Davi é um problemaço também. Jogador que está no Vasco preso até junho de 2026. Conseguiram fazer 2 anos de contrato com esse rapaz. E o Jean Davi, que até veio bem referendado, jogador de seleção chilena, jogando no Toluca, que é um clube de ponta do México. Mas não foi, não andou. Acabou não andando. Ele tem propostas, mas não quer voltar para o Chile. Acha que se voltar para o Chile, encerra a carreira. Nunca mais vai sair do Chile para outro país. Então, prefere deitar em cima do contrato. Está com um contrato até 2026. Até 2026 ficará. Maxi Domingues. O jogador está no Canadá, jogando a Major League Soccer. Os clubes canadenses jogam o campeonato norte-americano. Esse tem contrato até 2028 com o Vasco. São 4 anos de contrato feitos com um suíço que veio de uma liga em que clubes intermediários, tirando os 3 grandes, Sporting, Benfica e Porto, além do Braga, dificilmente revelam jogadores com grande capacidade. Ah, mas e o Nuno Moreira? É uma grande exceção. É um português adaptado lá. O Max Domingues é um jogador suíço que fala francês, fala português, veio para cá com uma possibilidade e o Vasco emprestou. Só que no final do ano ele está de volta. E pelos números dele nos Estados Unidos, não sei se ele vai ficar por lá. Porque aquilo não é um bom jogador. Não é um jogador que chame tanto atenção. Tem um outro jogador que eu até, por questão de justiça, não gostaria de botar, mas vou botar porque também veio nesse bolo. Tem o goleiro Fusato, Daniel Fusato. Goleiro contratado, com boa passagem no futebol europeu, mas que não tem tido oportunidades. Mas quando as teve, tomou o gol contra o Inter em Porto Alegre, depois da expulsão do Léo Jardim, e foi muito mal no jogo contra o Mirassol, inclusive tomando um peru. Então são 7 jogadores, fora aqueles que a gente possa ter esquecido, como, por exemplo, Alex Teixeira e Souza,
que também foram contratados nesse pacote e que mostram como o departamento de futebol do Vasco erra para um clube que não pode errar, que não tem direito de errar. O Vasco não pode errar mais. É inadmissível que o Vasco erre como está errando. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.